Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa Seleção Sport TV. Estava por lá Pedro Moreno, Rizek, Felipe Melo, falando mais uma vez da postura de Fábio Carille em reclamar da torcida do Vasco. E também vamos reagir aqui a dois canais de torcedores do Cruzeiro, já projetando a próxima partida no domingo às 6h30. Cruzeiro contra Vasco, um Cruzeiro muito pressionado. Ó, a galera lá tá revoltada da vida, a família vascaína. Vem acompanhar comigo. Mas antes, aquela força. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos. O maior pecado do Carille no Vasco é não ter entendido isso. Aliás, se engana quem pensa que trabalho do treinador é só dirigir o time. Se fosse, seria até simples, perto da complexidade que hoje é a profissão. Concordo. O Carille, por exemplo, ele tem, para fazer uma analogia com o Peixe, ele tem morrido pela boca nos últimos trabalhos dele. Então, assim, no Corinthians, da última vez que ele foi demitido, ele deu declarações que pegaram mal no elenco, criou um clima ruim, ele acabou perdendo emprego na sequência. No Santos, ele faz essa comparação infeliz, dá uma cutucada no torcedor do Santos. Depois cutuca a diretoria publicamente lá, que eu estava muito atrasado o planejamento, enfurece o presidente santista. Agora no Vasco, assina embaixo, tem falado sobre isso o tempo todo. Você tem que ter uma compreensão do que é o sofrimento do torcedor vascaíno. Não tem torcedor mais machucado e que carrega mais o time nas costas do que o do Vasco. E que tem uma cultura de ver os seus times sendo mais agressivos, né? E, inclusive, até o comportamento crítico, não o palavrão, o xingamento, que é ruim para o Carille, mas até o comportamento crítico, eu acho que pode ser visto como algo que é bom para o time. Claro. Né? Até o comportamento crítico, e ele não está sabendo lidar com isso, ele não está sabendo se comunicar bem. E isso, cara, isso pode mudar a vida de um profissional. No meu entendimento, assim, hoje a comunicação é muito importante, cara. Muito importante. E mais do que isso, acho que assim, o Coutinho tocou em alguns pontos ali, que eu concordo plenamente. Assim, eu acho que o torcedor, quando olha para o time no campo, primeiro, ele olha e vê um técnico que claramente a própria diretoria não tem convicção que o trabalho vai ser, em algum momento... Deixa eu fazer uma analogia que eu lembrei agora, cara. O Abel Ferreira, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras e seguramente o mais vitorioso, deu uma entrevista também, depois da estreia no Campeonato Brasileiro, que ele falou que não via a torcida do Palmeiras agir como a do Botafogo, gritar campeão, a torcida chegou a vaiar o time. O Abel, hein? Olha o tamanho do Abel. Ele, junto com a comunicação do Palmeiras, perceberam a falha. Cara, não se corneta a torcida. A torcida caiu no jogo seguinte, o Abel pediu desculpas para o Abel, hein? Pediu desculpas para a torcida. O Abel, hein? O Abel pediu desculpas para a torcida. E o Carille não tem sabido lidar com isso. O maior patrimônio do clube é o torcedor. Assim, e quando ainda atleta, jogador de futebol, quando nós chegávamos no estádio, no Maracanã, e olhava o Maracanã e estava cheio, tipo, caramba, é diferente. Falava, olha que maneiro, cara, o Maracanã tá cheio. Os caras vieram aqui para olhar a gente, meu irmão. Vamos correr, vamos fazer, vamos dar. Quando a gente entra no Maracanã e tá vazio, eu falei assim, mas nem os caras acreditam na gente. É verdade, é verdade. Então você pega um Vasco que já tem tanto tempo sofrendo, brigando, e o torcedor não sai de perto, o torcedor tá lá lotando, enchendo o estádio. Eu lembro, acho que foi ano passado que o Vasco jogou no Maracanã, tinha 80 mil pessoas, só torcida do Vasco. Sabe? Então, assim, ano passado retrasado. Então, não pode. O cara, assim, eu também fico triste, como falei, né? Quando um profissional, ele sai vaiado, eu fico muito triste. Eu sinto muito não é legal mesmo não, mas de fato, sinto mesmo. O Carille é meio sem noção. Tem que ser inteligente. Pô, fica quietinho, calma, tá tranquilo. Pô, vai lá, torcedor, você tem razão, mas, ó, o negócio é o seguinte, a gente tá dando a vida dentro de campo, a gente conta com você. Foi o que o Abel fez, ó, eu errei, eu errei, mas eu conto com você. Por quê? Porque no próximo jogo, se não tiver as 30 mil pessoas ou 20 mil pessoas de São Januário gritando, vai ser pior ainda, vai ser mais difícil ainda. É que no caso do Vasco, como eu estava dizendo, eu acho que o que mais incomoda o torcedor é uma falta absoluta de perspectiva. Porque, assim, até é injusto comparar o Palmeiras nesse momento, a situação do Abel e do Palmeiras, porque a gente está falando de um treinador que é o maior da história, de um clube que vem vencendo, empilhando título nos últimos anos. Mas o torcedor do Palmeiras, embora esteja incomodado com o momento do Palmeiras, ele olha pro Palmeiras e ele vê lá o Estevão, ele vê o Paulinho que está para entrar no time, ele vê a perspectiva de um time que vai melhorar. Gente, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro atualmente. O torcedor do Vasco é completamente diferente. Ele olha para um time que está há vários anos sem ganhar títulos, há vários anos vendo o maior rival ganhando títulos, vendo os outros dois rivais que ganharam Libertadores recentemente, e ele olha, além de olhar para o clube, para a gestão, ele olha para o time em campo e olha para o treinador que está no banco, e ele não vê perspectiva desse trabalho em algum momento ser desenvolvido, de melhorar. E sabe que dele, torcedor, é esperado que carregue o time nas costas. O Vasco só ganhou de times da Série A esse ano, jogando em São Januário, da elite, o Vasco enfrentando times da elite. Ontem não ganhou, empatou. Mas o fato é que o Vasco, ao longo do ano, as únicas vitórias contra times da elite são em São Januário. Justamente em casa. Esses números vão ficar claro para vocês. E aí,
ele fala, poxa, e ainda vou ser cornetado? E ainda vai lá o treinador e me corneta? É claro que aí o treinador vai perder ainda mais o torcedor. Vamos ouvir o Fábio Carille depois do empate de ontem em casa. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Não tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada assim de ir, de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo para cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas, dos atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Me dá uma agonia porque ele não consegue, cara. Assim, ele não consegue, e o jogo que ele tá falando ali, que no dia que a gente ganhou, a gente foi vaiado. No caso, a vitória que ele tá se referindo Exatamente. foi a vitória do onde o Vasco fez uma atuação sofrível. 1-0. Então, assim, além de tudo, além de ser uma fala, na minha opinião, pouco inteligente por tudo que a gente citou aqui, para mim é uma fala rasa de um cara que é um treinador de futebol, que é um especialista em análise. Porque no dia que o Vasco jogar bem e acabar perdendo, porventura perder, ele vai falar que a vaia é justa porque o time perdeu, mas jogou bem? Eu acho que todo mundo precisa de alguém para estar ajudando, né? Assim, Claro. Seja quando chegar em casa, eu tenho a minha esposa que sempre me ajudou quando ainda é jogador de futebol e ainda me ajuda. Às vezes eu chego em casa e penso alguma coisa, não, calma, vê isso aqui, não faz isso aqui na emoção, espera um pouquinho e tal. Eu acho que falta um pouquinho, assim, alguém chegar para ele e falar assim, calma, cara, assim, deixa a torcida tá junto com vocês, é o patrimônio do clube. Assim, essas entrevistas suas aí só estão te jogando ainda mais contra a torcida, contra o Vasco. Acho que tá faltando alguém para dar esse alerta para ele. E se não tem, com certeza ele tá assistindo Seleção, vai um alerta para você. Você é muito bom profissional, eu gosto muito do Carille como profissional, um cara que tem as ideias claras de jogo dele, apesar de não estar dando certo no Vasco, mas ele tem as ideias claras de jogo. Foi campeão no Corinthians dessa maneira. Então, assim... Contra o seu time, inclusive. Contra o Palmeiras. Nós ficamos em segundo ou terceiro lugar naquele momento ali. Então, assim, calma, assim, conversa com alguém, tem alguém para te mentorear, para te ajudar, porque, de fato, nós precisamos disso. Né? Ele está agindo muito na emoção e está perdendo a razão. Leonardo Jardim. Show de bola. Deixa eu voltar aqui pra gente comentar um pouco sobre o que a gente ouviu aqui, né, do programa Seleção Sport TV, e eu concordo, cara, basicamente com tudo em relação, assim, ao Fábio Carille. Eu poderia falar que ele não está aguentando a pressão no Vasco, mas como o Rizek muito bem falou aí, já passou por isso em outras oportunidades, né, Corinthians, Santos, e repete esse tipo de comportamento no Vasco, exatamente ali, né? Quando ele fala o torcedor vaiou quando o Vasco ganhou, o torcedor não vaiou por causa disso. O torcedor vaiou por entender que o Vasco perdeu uma excelente oportunidade de pegar o time mais fraco do grupo, fazer saldo e assumir a liderança da competição, sabendo que mais tarde, daquele dia, ou no outro dia, não me recordo, Lanús ia encarar o Melgar em casa e foi o que aconteceu. O Lanús ganhou por 3-0, fez saldo e hoje é líder por saldo de gols, né? Então, assim, futuramente, você de repente ficando numa segunda colocação e ter que encarar um playoff, né, dos times que vão ficar fora da Libertadores, você sai da Sul-Americana, esse jogo pode ter sido, né, importante para essa eliminação. E aí ele vem falar sobre isso, o torcedor vaiou quando a gente ganhou. Sabe, faça-me um favor, né, Carille? Mas é aquele debate que a gente está tendo aqui no canal Vasco em Família, né, em relação ao trabalho do Carille, porque é muito difícil hoje, né, você olhar para o mercado e olhar um treinador que possa ajudar o Vasco. Por quê? Você pode falar do Dorival, que agora, né, nem dá mais, porque me parece que acertou com o Corinthians. Tite não vai trabalhar. E 2 treinadores que eu entendo que o Vasco não está, né, com condições para contratar. Você vai falar do Fernando Diniz? Já levantei aqui uma questão que, de repente, o grupo, né, não gosta do estilo, do perfil. Fernando Diniz, esse que já teve um problema, né, com o Tietê lá no São Paulo, então não sei se é um nome que agrada ao grupo, e isso é importante também, né? Os jogadores comprarem a ideia do treinador. Jorginho, professor, não acho interessante o Vasco contratar nenhum treinador estrangeiro, digo, que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro, então não é um momento fácil, por isso que eu sou a favor da saída do Carille, mas mesmo assim estou torcendo para que ele possa ajustar o time, porque em todos os sentidos isso é melhor, né? Já que os jogadores estão com o Carille, financeiramente é melhor, porque entendo que o Carille, em comparação ao mercado, é um treinador que não custa tanto assim ao Vasco, até pela multa, né, que foi divulgada aí recentemente, mas ele tem que melhorar realmente, sem sombra de dúvidas, esse comportamento, essas falas, esse posicionamento em relação à torcida do Vasco, porque não dá, né? Não dá. E são cobranças, cara, que fazem sentido, né? Ninguém tá pedindo por Carille aula. Ninguém tá pedindo o Carille show. Tá pedindo um time mais organizado e um time que, poxa, fora de casa possa competir. Porque até o momento, né, você pegar os jogos fora de casa do Vasco, Corinthians e Ceará, o Vasco não competiu. O Vasco foi facilmente derrotado. Eu vou botar o jogo também do Flamengo fora de casa, porque apesar do mando ser nosso, era no Maracanã. Então pega esse jogo do Flamengo, é por ali. É um caminho, tá? O Vasco tá buscando esse caminho, porque ali o Vasco competiu, apesar do Léo Jardim
né, foi o melhor jogador em campo. Agora, temos uma sequência que é preocupante, são 6 jogos fora de casa, e aí realmente, cara, vai dar o que o Vasco em relação ao Pedrinho vai fazer. Porque você não pode passar por esses 6 jogos sem pontuar, sem boas atuações, porque senão você pode se complicar nas 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E aí eu não sei o que o Pedrinho vai fazer. Por isso que eu estou na torcida, é claro, para o Carille dar a volta por cima. E, claro, parar com essas declarações dele que não tem cabimento nenhum. Para a gente falar um pouco mais aqui sobre o jogo, né, contra o Cruzeiro, eu quero passar, né, um torcedor do Cruzeiro falando do treinador deles e também uma provável escalação ali do Cruzeiro para encarar a gente. Olha só. E tá perdendo a razão. Leonardo Jardim, treinador limitado, treina mal, escala mal, substitui mal, passivo nas alterações, passivo, sim, nas substituições. Falta a ele coragem, ousadia. Pode ter sido um grande treinador no Mônaco, onde ele passou, onde ele trabalhou, mas no Cruzeiro não está sendo, pô. Aí vocês falam, pô, mas não pode culpar ele. O time, mas ele também, porque ele é o comandante, é ele que escala, a responsabilidade é dele, poxa. Sabe? Solidariedade ao Gão, porque a escalação que você pretende para o Cruzeiro pode escalar com um pouquinho mais de calma, mas não tanta. Chega. Vamos de Otávio no gol. Bruno Alves, zagueiro da base, Jonathan Jesus. Bruno Alves, eu vou colocar ele aqui porque o Fabrício Bruno está suspenso para essa partida. Vamos de Lucas Romero na lateral direita. Todo mundo sabe que o Fagner e o William estão se recuperando de lesão. Não sabemos se estarão disponíveis para o jogo contra o Vasco. Muito provavelmente não. Murilo. Muita gente fala assim, o Gão, mas ele atua muito também ali naquela parte ali. Mas com ele aqui e o Rodriguinho recuado, um pouco mais recuado aqui, ó, a gente pode conseguir um pouco mais de saída. Kaique na lateral esquerda. Batistella, o garoto que está brocando no sub-20, já está passando a hora de ter oportunidade aqui no time titular do Cruzeiro. Matheus Pereira e eu vou de Kaique Kenji e Caio Jorge. Agora o treinador ali, se fosse eu e fosse esse time aqui, meu amigo, era 2-0, viu? Agora o time do Cruzeiro do jeito que tá jogando, ô meu filho, pode preparar para passar raiva no domingo. Isso aí, família. Então, dá para observar, né, que o Cruzeiro está vivendo também uma fase complicada. Em alguns quesitos, né, até a gente pode comparar com o Vasco, que é a relação com o treinador, está sendo bastante cobrado por lá também, e o torcedor vascaíno cobra também o Fábio Carille, comparando a situação na Sul-Americana. O Vasco está bem melhor que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 3 derrotas, né? O Vasco está com tem uma vitória uma vitória e 2 empates, né? Uma vitória sobre o Puerto Cabello e 2 empates, Melgar e Lanús. Então, nossa situação na Sul-Americana é bem melhor. Agora, no Campeonato Brasileiro, tá ali, né? Cruzeiro com 7 pontos e o Vasco também 7 pontos. E a gente vê um torcedor do Cruzeiro, eu estou acompanhando aqui as reações em vários canais, muito preocupado, tá pressionando muito aí o Pedrinho, né, que é o dono do clube, falando que o elenco é mal montado, não confiando no trabalho do treinador, falando até uma questão de comportamento também, de entrega dos jogadores. E essa aqui escalação, né, que o jornalista torcedor do Cruzeiro fez, é a dele, tá? E ali você observa que ele quer aproveitar vários jogadores da base do Cruzeiro. Muitos dos jogadores que foram contratados, ele tá sacando. Não acho que o Leonardo Jardim, treinador, né, do Cruzeiro, vai fazer isso. Deve optar ali pelo Wanderson, né, na ponta esquerda. Não sei quem está jogando aqui pelo lado direito aqui do Cruzeiro, mas a gente sabe também que o Vasco pode poupar, né, até 4 jogadores aí: Hugo Moura, Nuno Moreira, Coutinho e Verratti. Mas assim, família, a gente espera uma mudança de comportamento do Vasco, de muita atenção, de realmente se defender bem, de aproveitar essa pressão que o Cruzeiro... Ah, Thiago, mas o Vasco está dizendo que a fase do Vasco é boa? Não, o Vasco também está pressionado, principalmente por essa sequência. Mas eu entendo que um time jogando em casa, ainda mais do mesmo nível, tá? Eu acho Cruzeiro e Vasco ali, mesmo nível, para não gerar debate. Então, um time jogando em casa, ele ainda tem mais pressão. Tem mais pressão porque tem aquela obrigação de pontuar em casa. Então, você se defender bem, segurar o resultado e, de repente, uma outra escapada conseguir marcar, né, os gols, cara, eu acho que o Vasco tem condições, sim, de ganhar do Cruzeiro. Mas, como eu disse, precisa mudar totalmente a postura, principalmente dos jogos fora de casa, porque o Vasco perdeu para Corinthians e Ceará, sim, tem mérito, claro, dos adversários. Agora, foram muitos erros no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Ceará. O Vasco não pode errar assim. Fora de casa é complicado. Quando você erra, o adversário aproveita, e aí para recuperar o campo com a torcida adversária e tudo mais, apoio, mais atenção do adversário para segurar o resultado. Então a gente torce, mesmo com esses jogadores que vão ser poupados aí, para o Vasco ter mais organização e tentar aí pontuar. Eu acho, o empate já é um resultado para a gente, né, comemorar, porque a gente sabe que o nosso histórico fora de casa é bem ruim. Eu destaquei lá no canal Vasco em Família. Desde 2023, né, o Vasco voltando para a Série A, o Vasco teve 40 jogos fora de casa, 7 vitórias
10 empates e 23 derrotas. Então não dá para negar que um resultado contra o Cruzeiro, mesmo com esse momento, um empate seria um bom resultado, sim. Mas um time mais organizado, com atenção e tentando aproveitar essa pressão que pode a torcida do Cruzeiro colocar, dependendo ali do momento do jogo, o Vasco se defendendo bem, de repente abrindo o placar, aí a gente pode sonhar com um bom resultado, sim, na minha opinião. Quero saber de vocês. Fui, tamo junto. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like e é nóis.